Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos aprender e conhecer a vontade de Deus. Precisamos, como Cristo, sermos oferta em favor do outro. Isto é extremamente importante e temos diversos exemplos de histórias na Bíblia de pessoas que se ofertaram em favor do outro, abrindo mão de quem era, deixando seus valores, suas tradições, sua história, para se ofertar em favor do outro, sendo companhia, sendo amigo, sendo oferta. E isso, por exemplo, está na história de Ruth, foi o que ela fez. Noemi, com seu marido e filhos, tinham saído da terra de Israel e ido para Moabe, para a terra de Moabe. E lá ela perdeu o marido, perdeu os filhos que tinham sido casados e decidiu voltar à sua terra. Suas noras querem ir com ela, mas ela tenta demovê-las. E então uma delas decide voltar aos seus pais e ficar na sua terra. Mas a outra, Ruth, se propõe a ir e andar com sua sogra, estar com sua sogra. Isso podemos ler lá em Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 17, que diz assim: Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta é a verdadeira oferta que Ruth faz em favor de sua sogra. Por quê? Uma expressão de amor, um amor altruísta, ou seja, sem qualquer propósito a não ser ofertar em favor do outro, em cuidado do outro. São aspectos da vida que a gente precisa entender. Deus nos conduz nessa jornada, no entendimento dessa jornada. Pois viver o reino de Deus implica em deixarmos todas as nossas tradições, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, em favor de cumprir a vontade do Pai. Ruth fez isso em relação aos valores de sua sogra, abriu mão de tudo para estar com ela, para ser oferta, para ajudá-la na sua jornada, ela que já era uma pessoa velha. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que temos que ser, como Cristo, oferta em favor dos outros, abrir mão de nós mesmos, dos nossos sonhos e desejos, para que outros possam conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus. E assim ensinarmos sobre a vontade do Pai, sobre o seu querer, sobre o que seja viver o reino de Deus. Somos chamados para isso. Cristo veio, esvaziou de si mesmo, abriu mão de quem era, assumiu a forma de homem, para que pudesse fazer tudo o que fosse a vontade do Pai como uma oferta, para que nós pudéssemos ser comprados para Deus, sermos expressão de Deus, sermos uma nova criatura, um ser espiritual, reconciliados com Deus, para vivermos na plenitude da sua vontade. Isto que a gente precisa entender e compreender. E assim como Cristo, devemos ser oferta em favor do outro, para que todos com quem nós nos relacionamos possam ter a oportunidade de conhecer e compreender a vontade de Deus e assim sermos oferta, para que eles possam se submeter à vontade do Pai. Que a gente entenda que viver o reino de Deus não se trata de religiosidade, não se trata dos nossos aspectos, é que muitas vezes queremos etéreo e espiritual, como se fosse algo de outro mundo. E a gente precisa entender que ser espiritual não se trata disso, mas sim de sermos o ser humano que Deus planejou. Por isso, nós somos feitos um ser espiritual para nos esforçarmos e nos empenharmos para sermos o humano
que Deus planejou, o ser humano que Deus planejou, e que revela as atitudes de Cristo, que revela a plenitude de Deus. Precisamos entender isso, pois somos chamados para isso, para revelarmos por meio da igreja, da família de Deus, o reino neste mundo, manifestarmos a glória, a sua glória neste mundo. A gente precisa entender isso e compreender que está relacionado à forma, à maneira como vivemos, como manifestamos as virtudes de Deus, ou seja, como expressamos graça, misericórdia, como expressamos bondade, como revelamos paciência e a longanimidade, diante da ignorância, diante da falta de conhecimento e da falta de compreensão do que seja a vontade de Deus. Por isso precisamos, como Cristo, sermos oferta. Como Ruth foi com relação à sua sogra, precisamos ser com relação às pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.